Saravá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo dessa semana. Eu sou Silvia Garcia, sou mãe pequena da tenda de Umbanda do Pai Benedito das Almas. Esse é o estudo semanal dedicado aos filhos da casa, mas todos são mais do que bem-vindos, umbandistas de outras linhas, de outros locais, dispostos a estudar. Nós estamos aqui para estudar. Lá na terceira parte, 6 minutinhos ainda. Ele trata das plantas, ervas e perfumes, olha como ele chama, perfumes planetários ligados a cada uma das linhas. E aí, gente, é muito bacana aqui, que ele traz ervas, na verdade, que são ervas antigas e ervas que eu, pelo menos, não tinha conhecimento, tá? Por nome, assim. E olha que eu fuço em erva, hein? Vou fuçando, não sou uma botânica nem nada do tipo, mas eu fuço muito em erva. Então, algumas ervas aqui que ele associa para alguns orixás, a gente usa até como outros. Isso é comum, tá, gente? Até porque é difícil você ter uma erva que serve só para um orixá. Geralmente, a erva ela puxa a energia de vários orixás. Você pode usar para mais de um. É só para vocês entenderem, ele traz, além das folhas, ou a combinação das folhas, sempre em três grupos, e aí sim a gente faz também. O número de ervas para banho é sempre de 3, 5 ou 7. Fala da defumação, que tem que ser feito com ervas secas, os banhos sempre serem feitos com ervas frescas, esmigalhadas na pontinha do dedo, rezando, isso tudo bate com o que a gente fala. A única coisa é que ele fala que todos os banhos devem ser feitos do pescoço para baixo, isso já para a gente já não se aplica, né? A gente não tem essa regra geral que o banho é sempre do pescoço para baixo, muito pelo contrário. O banho para a gente é sempre no corpo todo, inclusive na cabeça. Se não for, os guias geralmente orientam. Quem passou o banho geralmente orienta que não é para pôr na cabeça. Mas, via de regra, a gente passa o banho no corpo todo. Até porque o nosso origem, a nossa cabeça faz parte, é o chakra mais importante para ser imantado pela erva, tá? Mas olha que legal, ele coloca lá ervas de Oxalá, arruda, flores de jasmim e alecrim. Flores de maracujá, e daí sabe o que eu lembrei? Lembra do maracujá? Maracujá, lá na lenda indígena, não era flor relacionada a Jesus Cristo? Que tem outro nome na cultura indígena, né? Então, a folha ou a flor do maracujá, como sendo para Oxalá, erva cidreira. Eu pessoalmente uso erva cidreira para algum. Hortelã, que eu pessoalmente uso para Xangô, vocês estão vendo que é diferente, né? Ah, mas aqui tem ervas que a avó já usou bastante para Oxalá. Folha de laranjeira, folha de levante e folha ou flor de girassol. E girassol, gente, é uma erva muito associada a Oxalá, tá? Inclusive no livro passado que a gente estudou, a flor da firmeza, da oferenda a Oxalá, de preferência era o girassol. E os perfumes? Sândalo, jasmim, acácia e angélica. E aí ele vai fazendo isso com todas as linhas. Eu não vou ler tudo aqui, tá? Só algumas ervas mais diferentes. Por exemplo, ele coloca aqui para Iemanjá folha de quitoco, e eu nunca ouvi falar na minha vida, tá? Essa erva da lua eu já ouvi falar, mas eu também não conheço. A panaceia a gente já estudou, né? A venca eu já tinha ouvido falar, que era erva de Oxalá também, né? A flor da açucena, que é difícil. Inclusive, o perfume de Iemanjá, ele coloca o perfume de verbena ou da açucena também. Não são perfumes fáceis, mas ele ensina, inclusive, a fazer o perfume, tá? O perfume é 1 litro de água que uma colherinha do perfume ou da essência. Ele ensina a fazer o perfume, né? Você pegar o perfume e borrifar igual o perfume que você usa, tá? Então, para a linha das crianças, tem uma erva aqui que eu nunca ouvi falar também, gente. Se vocês souberem aí, vocês me mandam e vocês me ajudam. Erva pombinha. Erva de São Jacó. Também nunca ouvi falar, né? Então, tem alguma maravilha, sim. Maravilha eu já conheço, Beleza de São Caetano. Então, tem algumas coisas aqui. Carapiá eu já ouvi falar, mas não conheço. Capim-limão é comum, né? E os perfumes de criança? Benjoim, alfazema e a verbena, né?
Para Xangô, carrapichinho, que eu também já ouvi falar. Agora, tem uma aqui que eu nunca ouvi. Folha de fedegoso. É uma folha de Xangô. Nunca ouvi falar na minha vida. São ervas, creio eu que são ervas antigas ou conhecidas com outro nome. Velame do mato, folha de congonha do mato. Porque tem algumas que são comuns, né? Que é a goiabeira, erva tostão, que é até mais conhecida. Folha de camará, que eu também nunca ouvi falar. Perfume de Xangô, bálsamo e mirra. Eu, por exemplo, conheço mirra para Oxalá. Tá vendo como é assim, depende da cultura, da linha do terreiro mesmo. Para algum, aí ele matou, porque, e gente, foi muita coincidência. Sábado, a avó passou um banho para uma pessoa de uma erva que não é nada comum. É difícil de achar a erva. A avó pediu para a pessoa fazer um banho com folha de jurubeba, e não é uma árvore comum de a gente encontrar. A gente encontra a jurubeba, a frutinha, né, a sementinha em conserva, mas a folha da jurubeba, eu pelo menos nunca lembro de ter visto. E ela receitou para a pessoa. Madressilva, macaé. Aí o Gustavo veio aqui, gente, me falou que essa erva pombinha, olha como que os nomes variam de região para região. Ele foi procurar, que deu uma busca, erva pombinha é quebra-pedra. Aí eu falei, quebra-pedra a gente conhece, por isso que eu falo, vai variar muito de região para região, né? Tanto que a quebra-pedra aqui, ele coloca aqui para criança, mas eu uso, por exemplo, o Xangô também, né? Então, tem que pesquisar, por isso que eu gosto muito, gente, do livro e do material do pai Adriano Camargo, até o apelido dele é o Herveiro, né, da Jurema, porque ele dá sempre a planta com o nome científico da planta. Porque se você não tiver o nome científico, vai variar muito de região para região, né? Às vezes a mesma planta com dois, três, quatro, cinco nomes diferentes, né? É que tem algumas coisas aqui que assim o nome é muito inusitado, né? Ele coloca ainda as joxossas são bem comuns, na verdade. Um que aqui que eu não conheço, que é coentro de caboclo, eu não sei se tem alguma derivação. Folhas do gervão, eu já ouvi falar. Malvaísco, né? Saco-saco, nunca ouvi falar na minha vida, a gente tem que pesquisar, né? E os perfumes de Oxóssi seriam narciso, jacinto e violeta. E por fim, a linha dos pretos velhos, ele coloca aqui, gente, a folha de Guiné piu-piu. Na verdade, Guiné piu-piu, ele fala como, dá a impressão de que é uma espécie, mas na verdade é Guiné. Toda Guiné é Guiné. Tá? Se eu não me engano, a Guiné não tem essas subespécies. Então, Guiné piu-piu é a Guiné que a gente conhece. Folha de café, que a gente usa também, vassoura preta, cambará, alfavaca, trombeta, esse a avó já usou já. Folha de trombeta. É bonita a flor, é bonita a folha, tá? Erva de bicho também é bem, gente, erva de bicho é uma erva bem boa, tá? Sete sangria também. E ele coloca aqui os perfumes alfazema, junquilho e mandrágora. Então, vocês vão vendo que muita coisa com o tempo, as coisas vão sendo diferenciadas, até os nomes, né, vão sendo diferentes. E aí nós vamos, gente, para um assunto, talvez seja ainda mais polêmico para o autor, tá? Por quê? Ele vai falar agora sobre as oferendas na Umbanda. Então, qual que é a visão do Pai Mata sobre as oferendas na Umbanda? Vocês lembram que o Pai Ronaldo, que a gente acabou de ver o livro, ele faz aquelas oferendas mais lindas, ensina a montar as obrigações, aquilo é cheio de comida, cheio de bebida, artigo de perfume, flor. É um mar de elementos, coisa mais maravilhosa do mundo, né? Tanto que o curso que eu estou fazendo tem como base, né, aquelas obrigações naquele formato, e eu posso, olha, por experiência, garantir para vocês que é algo que conecta muitíssimo com o orixá. Isso eu não tenho nem dúvida. O simples fato de você escolher, estudar os materiais, preparar aquilo te envolve de uma forma que é assim, é linda, tá? Só que o Pai Mata, ele tem uma visão muito
muito mais simples do que seria oferenda na Umbanda. Algumas coisas são parecidas, mas no geral é bem mais simples. Por quê? Ele fala assim: na Umbanda, a oferenda existe. Porém, dentro do seguinte conceito, gravem isso: Deus, o Pai Eterno, Jesus, o Cristo planetário, as potências espirituais superiores, que são os orixás, os arcanjos ou mesmo anjos, só se comprazem com a oferenda ou com a oferta mental. Então, o que que ele quer dizer aqui? Tudo aquilo que sai do coração, do pensamento, é oferenda para Deus. Para Deus você não faz oferenda, nem para os orixás. É um conceito bem diferente da gente. Então, para Deus, para Jesus e para os orixás, anjos e arcanjos, você não faz oferenda. A oferenda é só o que sai da mente e do coração. Vamos continuar. Não vou dizer que a gente não está aqui para dizer se é certo ou errado. A gente não faz assim, não é essa a nossa visão, tá? Aí ele fala: abaixo de Deus, de Jesus e dos orixás, existem os espíritos em seus diferentes graus de evolução, de entendimento, etc. Olha lá que ele vai falar. Dependendo do grau de entendimento que esses espíritos têm, eles ainda têm necessidades das oferendas. Por quê? Porque eles se comprazem com certos tipos de ofertas. Gente, isso aqui, dá uma vírgula aí. Isso aqui é uma ideia tão kardecista, mas tão kardecista que, assim, é exatamente esta frase que eu escutava no meio kardecista para descredibilizar os espíritos da Umbanda. Que eles usavam, assim, a frase nesse sentido. Ai, não, nós temos que ter compaixão com os nossos irmãozinhos da Umbanda, porque esses espíritos ainda estão arraigados na matéria e precisam dessas oferendas de cigarro, de bebida, de comida, porque eles ainda estão muito em evolução. Gente, eu escutava essa frase, ó, uhul, de monte. Tenho certeza que quem frequentou aí o meio kardecista também já ouviu. Então, o que o Pai Mata está fazendo é exatamente o que os kardecistas fazem até hoje. Isso é uma ideia que não é assim. Cuidado, muito cuidado. Então, ele faz, lógico, ele faz uma ressalva aqui. Que existem, lógico, espíritos de guias nossos, tá? Que usam essas oferendas para manipular a energia, tá? Então, aí sim, ele fala. Pedem e usam a oferenda para certos movimentos de força mágica relacionados com os elementais, ditos como espíritos da natureza. Então, isso aí sim, só que a gente trata isso de uma maneira um pouco mais ampla. Os nossos guias, as oferendas para os orixás, para os guias. Gente, o orixá é uma energia, ele não vai vir e manipular a energia diretamente. Mas existem falangeiros, emissários de várias categorias desse orixá, que vai vir e vai usar aquela oferenda e os seus elementos para manipular em nosso benefício. Entende? Então, quando eu estou falando de uma oferenda, além do que, gente, esse é o aspecto, vamos dizer assim, mais prático. Eles vêm e utilizam aquela manipulação, inclusive, para para poder acessar elementais da natureza, para auxiliar naquele trabalho. Eu falei para vocês, a avó usa as ondinas de monte. Aí eu descobri na mão hoje por quê. Fiquei feliz. Então, ela usa muito as ondinas, que são os elementais da água, né? Ai, tão bonitinha essas eu já vi. Usa para fazer vários tipos de trabalho, inclusive para benzer a água que vocês tomam lá no terreiro, tá? Então, a gente tem essa visão, mas ele dá, não, porque tem espírito assim. Então, tem espírito que é atrasado que se compraz com aquela comida, como se o espírito realmente pudesse comer aquilo. Isso é uma visão muito equivocada. E pior, ele vai piorar ainda, tá? Aí ele fala que tem o sacrifício dos animais,
que o sacrifício dos animais seria exclusivo dos candomblés e da quimbanda também. Vamos lembrar que quimbanda é um termo muito volúvel, sim, volúvel, de acordo com o tempo, com quem está lidando, com a forma, com a cultura, com o período. Então, a gente não tem não tem uma ideia fechada com o termo, com a palavra quimbanda. Inclusive, foi a avó que me pediu isso. Falou, fica, senta nas patinhas aí, ó, fica quietinha. Que quimbanda, ela pode ser várias coisas, tem vários entendimentos, e o dela, inclusive, ela me deu o que estava sendo tratado com aquele quimbanda naquele momento. Que era uma coisa que, inclusive, ela tava ali para ajudar, tá? Então, mas ele aí ele fala, gente, que assim, que ele, assim, você é muito crítico, até demais, na verdade, com o candomblé. Ele chega a denegrir o candomblé. Ele fala assim: onde já se viu o candomblé ficar fazendo aquele monte de comida, matar bicho? Onde já se viu? E ele fala assim: e como que se pode matar um bicho para um orixá e depois matar um bicho para Exu? Então, assim, ele coloca, descredencia Exu mais ainda. Que onde já se viu a mesma. Você dá uma coisa dessa sangrenta para um orixá e dá uma coisa sangrenta dessa para Exu. Então, assim, é uma ideia, gente, muito, muito, muito peculiar. Eu não vou. Falei que não ia criticar, né? Muito peculiar que ele tem sobre o candomblé. Mas vamos lembrar, gente, em defesa agora do Pai Mata, que ele frequentou não, ele conheceu mais de 600 terreiros. Então, o que ele está falando aqui, a gente não sabe o que ele viu para estar tratando dessa forma, né? Concorda? Coisa boa é que ele não viu também, né? Esses 600 lugares que ele foi, com certeza ele viu coisa muito feia, muito errada. Então, ele tem as suas críticas, como todos os autores antigos têm, aos lugares que são, gente. O povo dá desculpa esfarrapada, mas no fundo a gente sabe que é coisa torta, que é coisa feia, que é coisa ruim. O povo dá umas explicação, olha, usa umas palavras bonitas, ai, umas palavras assim que você fala, nossa, mas não é, gente, é sério, é a árvore se reconhece pelos frutos. Qual que é o trabalho? O que está sendo feito? Qual que é o objetivo? Mas maqueia de várias formas para parecer bonitinho, mas não é. Então, ele tem a sua razão de ser aqui nas críticas, inclusive do candomblé. E aí ele fala, pior, vai piorar. Ele fala que ele fica indignado porque as pessoas confundem a magia branca com a magia negra. E magia negra era um termo muito popular na época. E hoje em dia que a gente está tentando modificar, inclusive, essa expressão para não associar justamente o negro com o ruim. Então, magia branca é boa, magia negra é ruim. Então, isso é um termo muito ruim, que a gente tem com certeza que abolir. Eu vou falar do termo magia negra porque é o termo que o autor usa. E, inclusive, este ponto é um dos pontos deste livro que nós temos que reler. Mudar, inclusive, a terminologia. Então, ele fala que na magia, tudo que tiver manipulação de energia de coisas naturais é magia branca. Tudo que tiver elementos grosseiros é de magia negra, tá? Então, o que que são elementos grosseiros? Ele coloca aqui animais, bicho de pelo, bicho de pena, né? Líquidos alcoólicos, aguardente, todos os objetos de cor preta. Vocês estão vendo? Aliás, o vô nunca falou nada de não colocar objeto da cor preta no altar, mas vermelho não pode. Isso eu sei que ele tem um fundamento que a gente não pode colocar nada vermelho em cima do nosso altar, tá? Fundamento do vô. Então, ele associa justamente que tudo. Não, pior, tá? Tudo que tiver ponteiro, punhal, fita negra, alguidar, panela, pólvora, é coisa de força negra ou de magia negra ou de assentamento ou de coisa de quimbanda. Então ele dá uma geral assim, ó. Então, e aí ele piora, ele fala assim: com seus Exus, guardiões, e com todo o seu cortejo de espíritos atrasadíssimos, os quais nós denominamos quiumbas, que formam com suas variadas classes o que se diz e propriamente o que se diz
e é propriamente o baixo astral. Então ele acaba assim, ó, acaba com tudo de coisa nesse sentido. Então, assim, ele fala de uma forma e ele é muito contundente. A gente, é a forma como eu enxergava. Tanto que os terreiros, vocês podem observar até hoje a herança disso, porque os terreiros, no geral, de Umbanda esotérica, eles são terreiros que não trabalham realmente com esse tipo de oferenda, tá? Vocês vão ver um outro tipo de oferenda, inclusive as oferendas dele são todas elas voltadas, eu não vou aqui uma a uma, tá? Mas são todas voltadas a elementos muito naturais e muito simples, só para exemplificar. Eu vou falar só de Oxalá, tá? Então, o que seria uma oferenda, de acordo com ele, para Oxalá, tá? Mas, você não... oferenda para Oxalá aqui que ele acabou de falar que não se oferece nada para o orixá, só pensamento e emoção. Então, quando ele fala aqui em oferenda, a oferenda é para os protetores, ou seja, para os caboclos, para os falangeiros, caboclos de Oxalá. Pro orixá não se faz oferenda. Então, para os caboclos, no grau de protetor, ele até coloca o grau, da linha ou vibração de Oxalá, oferece pão de forma, azeite doce, alface, suco de uva, frutas diversas, as velas, flores, de preferências brancas, cravo, jasmim, e o pano de cor branca ou amarela, e recipientes de louça branca. Inclusive, olha, é bacana, né? Mas a medida da toalha é de 70 centímetros. Inclusive, é a medida da toalha das obrigações que tem como base o Pai Ronaldo. Todas as toalhas têm 70 centímetros de comprimento quadrado, né? Então, ele coloca. E uma coisa é bacana, tá? Você vê que os elementos são muito simples, muito naturais. Ele ensina como arrumar esses elementos em cima da toalha, mas não há nada elaborado. Alface, pão, né, azeite, flores. Aí ele até fala das velas, e isso é uma tradição muito antiga, e tem muita casa que segue ainda. Se a sua oferenda for de um pedido material, o número de velas deve ser par. Se for um pedido espiritual ou mediúnico, o número deve ser ímpar. Então, quando você for pedir, fazer coisas materiais, as velas devem ser sempre em número par. Se for espiritual, em número ímpar, né? Então, isso é uma coisa, eu já vi vários terreiros que fazem, que seguem essa tradição, que tem essa herança, tá? Então, ele ensina aqui até para Iemanjá, moqueca de peixe, tá? É muito bacana, mas vai tudo muito nessa linha.